Bom dia, pessoal, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Espero que estejam todos perfeitamente bem. Hoje nós daremos continuidade com os estudos do módulo 9, né? Invasões bárbaras e Império Carolíngio. Bem, como vocês sabem, o tratamento aí da Idade Média Ocidental, ele é, antes de tudo, pensar as representações que já foram realizadas sobre esse período e assim entender que essas construções historiográficas falam bem mais, né, dos momentos em que foram feitas do que propriamente a respeito do período que buscam retratar. É um pouco como uma fotografia, que diz muito mais sobre aquela pessoa que tira a foto, assim como no cinema, né, temos a noção aí de um diretor operando toda a feitura de um filme, e com certeza no trabalho de história também isso não é diferente, né? O historiador está sempre lançando as questões do seu tempo presente para a leitura de fenômenos passados. E bem, desde a Renascença se difundiu aí um preconceito em relação à Idade Média, conhecida então como uma fase obscura, de modo comum e de modo pejorativo, chamada de Idade das Trevas, né? O período medieval no Ocidente, ele é considerado pelos historiadores, na verdade, uma fase de acomodações envolvendo tradições distintas, né? Elementos aí de origem romana foram amalgamados, né? Ou seja, passaram a compor uma espécie de mosaico, né? Amalgamados aí com valores dos grupos chamados bárbaros, né? Que invadiram as terras do antigo império construído por Roma. E essa fusão que definiu aí um espaço de sociabilidades, na verdade, fundamentado por uma ideia que habitava a mente de muitos já desde há bastante tempo, qual seja a ideia de que o mundo caminhava para um fim, né? A crença aí no juízo final, propagada então sobretudo pela Igreja Católica. É nesse espaço social, uma herança romana, o colonato, garantiu então a permanência de populações em áreas rurais que, no quadro aí das invasões, no contexto histórico das invasões, passaram a pagar tributos, não mais a Roma, como era a regra desde antes, mas aos senhores de guerra, né, que então dominavam aquelas terras. Desse colonato se pode aí compreender a existência de um trabalho servil no Ocidente medieval. Os servos não eram considerados como propriedade, né, como foram muitos homens, no caso, por exemplo, da escravidão antiga. Eles eram, na verdade, trabalhadores livres, mas vinculados aí aos domínios territoriais, né, que deviam pagar tributos, trabalhadores livres que deviam pagar tributos aos senhores das terras, né? E chamados aí guerreiros nesse período. E nesse sentido houve vínculos de servidão característicos aí de um modo de produção diferente daquele que havia existido no mundo ocidental antigo, né? A experiência do colonato instituída então por Roma no contexto da crise do escravismo foi em boa medida responsável por uma mudança no tipo de trabalho que abriu aí caminho para a servidão medieval, tá? Se o colonato foi uma herança romana que ajuda a compreender, vejam, né, uma herança romana, né, que ajuda a compreender um pouco do que foi o espaço de trabalho e de sociabilidade do medievo, pode-se aí também considerar, né, uma herança germânica, que foi igualmente importante para o universo da vida coletiva medieval. Eu me refiro aí à tradição germânica do comitatus, né, o chamado comitatus. Um legado aí fundamental, né, ou melhor, que fundamentou, né, as relações entre os guerreiros, estabelecendo assim hierarquias e laços de solidariedade, sobretudo entre os homens de guerra,
né? Comitatus, ele consistia, na verdade, num juramento de fidelidade desses guerreiros das tribos germânicas aos guerreiros de maior destaque, né? O guerreiro que se destacava aí na tribo tornava-se então um chefe político, né? Porque todos os outros seguiam ou tinham de seguir, né, compulsoriamente as suas decisões. Dessa forma havia com isso uma coesão de grupo que conduzia a vida das tribos e uma ordem aí que era garantida por laços de solidariedade baseados na lógica da guerra, claro. As invasões bárbaras, então, imprimiram aí aos antigos territórios romanos essa lógica do comitatus, estabelecendo assim um modelo político característico da Idade Média ocidental. Bem, isso não significa dizer que as antigas elites que habitavam o Império Romano não tenham ali se articulado com esses guerreiros, com esses grupos guerreiros. Houve sim um processo de ajustamento, de alianças, de composições familiares que então garantiram a continuidade dos antigos grupos que não mais dependiam de Roma para sustentar ali a sua posição de poder em sua área de moradia. Seria interessante até citar, né, um historiador, Jérôme Basset, no momento em que ele ressalta numa obra chamada A Civilização Feudal, o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, abram aspas, né? Ele vai dizer assim: entretanto, seria um engano crer que o fim do império signifique a substituição completa das estruturas sociais e culturais de Roma por um universo importado, próprio dos povos germânicos. Mais do que isso, constata-se um processo de convergência e de mistura, do qual as elites romanas locais são, sem nenhuma dúvida, os atores principais. Eles compreendem que lhes é possível manter as suas posições sem o apoio de Roma, desde que consintam em compor minimamente com os chefes de guerra germânicos. Pouco a pouco, e inicialmente na Espanha e depois na Gália, as diferenças entre aristocratas romanos e chefes germânicos atenuam-se e com maior intensidade ainda devido aos casamentos que com frequência unem aí as suas linhagens. Assim, opera-se a unificação das elites que terminam por partilhar um estilo de vida comum, cada vez mais militarizado, mas também fundado sobre a propriedade da terra e o controle das cidades, né? Bem, é preciso apontar, né, que além das heranças aí mencionadas, né, é importante estabelecer um nexo entre elas e a própria religiosidade cristã. Ao final ali do Império Romano, o cristianismo era então a religião oficial, né? A Igreja Católica foi sendo então constituída para estabelecer uma doutrina que colocasse ali os panos quentes, né, nos conflitos no interior da própria comunidade cristã, porque era o que ordinariamente ali acontecia, né? A queda do Império Romano do Ocidente acabou tornando a Igreja, né, a principal instituição europeia do período, que garantia num mundo ali de divisões associadas ao domínio bárbaro uma unidade, afinal de contas, em torno da fé cristã. Os bárbaros, que a princípio tinham as suas crenças politeístas associadas a uma mitologia nórdica, em contato então com o mundo romano, foram aos poucos se cristianizando, né? Inclusive a esse respeito, o historiador medievalista Jacques Le Goff, ele afirma existir aí no período um processo de assimilação ou de aculturação homogeneizante, né? Todos no mesmo balaio, por assim dizer, oriunda aí da religiosidade cristã que foi verificada já nos primórdios do medievo, né? Vejam um trechinho de uma obra dele chamada As Raízes Medievais da Europa,
em que ele diz o seguinte: ao lado dessa atividade religiosa e cultural, prosseguiu em profundidade nas igrejas, nas escolas, mesmo que a elas só uma minoria tivesse acesso, no território dos grandes domínios, uma fusão, uma mestiçagem entre, essencialmente, os bárbaros, celtas e germanos com os latino-europeus. O instrumento desta mestiçagem é, afinal de contas, o cristianismo. Depois das heranças antigas, a cristianização é o segundo extrato decisivo da Europa. A situação aí exemplar disso, né, a gente encontra na conversão ao cristianismo da figura aí de Clovis, né, o Meroveu, líder dos francos. Não apenas ele se converteu, mas todos os francos, seguindo aí, afinal de contas, a tradição de comitatus, né? Dessa conversão coletiva, um reino franco-cristão foi aí se constituindo na antiga Gália romana. Esse reino passou, então, a defender a fé cristã em contraposição aos grupos bárbaros que ainda permaneciam vinculados às suas concepções, às suas crenças politeístas, né? E dessa forma o Estado franco acabou aí se tornando o braço armado, né, da igreja, ajudando-a, né, em sua organização e poder aí durante séculos no período medieval, né? Antes de conhecer um pouco mais sobre a história do Reino Franco na Idade Média, é fundamental a gente estabelecer aí, em linhas gerais, as características da vida dos grupos chamados bárbaros, né, que invadiram as terras do chamado Império Romano do Ocidente. Falemos então dos povos germânicos, né? Os germânicos estavam divididos aí, como vocês sabem, em vários grupos, como os visigodos, os ostrogodos, suevos, burgúndios, francos, vândalos, anglos, né, e saxões, né, entre outros, enfim. E além dessa divisão, esses grupos acabavam se fragmentando e ainda em tribos, né, não havendo um chefe para todas essas tribos, né. Essa organização tribal germânica, ela era dominada, afinal, pelos homens de guerra, mas em seu interior se encontravam ali agricultores que cuidavam do sustento de toda a comunidade, né? E dessa forma pode-se aí afirmar que a sociedade germânica, de modo geral, era constituída então por guerreiros e camponeses, né? Outro aspecto que a gente pode ressaltar é que a vida econômica ela era pontuada, né? Ela era constituída, afinal de contas, por trocas que não se apresentavam ali práticas de cunhagens de moedas, né? Esse processo da monetarização das relações sociais aconteceu um tanto depois. E o intercâmbio aí, né, era pautado por aquilo que ficou conhecido como escambo, dificultando assim, né, um comércio mais intenso entre os diversos grupos, as diversas comunidades germânicas nesse período. E a gente pode considerar aí a existência de uma economia, portanto, de base agrária, né, marcada pela subsistência, aquilo que fica conhecido como economia de subsistência, sem uma preocupação em produzir aí excedentes que fossem comerciáveis, né? Por último, os germânicos seguiam, afinal, a tradição da oralidade, né? A escrita não havia sido desenvolvida entre os seus integrantes e a ordem tribal ela era passada, então, né, tinha esse elemento da hereditariedade, era passada de pai para filho, de geração em geração, no chamado direito consuetudinário, né? Consuetudinário, é isso. E dessa forma a gente deve aí considerar, portanto, a importância da palavra dada, né, para a comunidade germânica. A honra estava na palavra empenhada, por assim dizer, né? E daí a importância do juramento de fidelidade feito pelos guerreiros ao guerreiro de maior destaque da tribo, né? O que comandava e ao que os demais, a quem, melhor dizendo, os demais seguiam, né?
Isso definia o aspecto da obediência, da ordem do grupo e, na verdade, a fonte de todo o poder político, né? As invasões germânicas alteraram, então, profundamente a vida da Europa ocidental, constituindo, por meio aí dos vários reinos organizados nesse contexto histórico, os fundamentos daquilo que podemos chamar de uma civilização medieval. Né? Entre os vários reinos formados aí se destacou, como já mencionamos, o reino dos francos, que passaremos a ver aí um pouquinho a partir de agora, né? Os francos, de acordo aí com alguns historiadores, eles estavam divididos a princípio entre dois grandes grupos, né? Os sálios e os ripuários, né? Mas alguns estudiosos discordam, né, dessa divisão, podendo aí, entre uma coisa e outra, né, afirmar que a unidade entre os francos acontece, na verdade, com a figura política, religiosa, convertida ao catolicismo, a figura de Clovis, né? Um comandante franco aí, federado a Roma, portanto, que submeteu elementos germânicos de origem visigótica alâmica, né? E então passamos a ver sobre aquilo que foi conhecido aí entre os anos de 496 e 754 como dinastia merovingia, né? Já aí em contato, portanto, com o mundo cristão, Clovis, neto de Meroveu, teria sido o primeiro chefe de origem germânica a se converter ao cristianismo, como comentava antes, por volta aí do ano de 496. Com a sua conversão, toda a comunidade franca acabou seguindo e o seu reino criado nesse momento torna-se então defensor do cristianismo. E a partir daí, os reis meroveus ficaram conhecidos pela guerra em nome da fé cristã. Se os reis meroveus deram aí condições para essa afirmação da fé cristã e da instituição religiosa, ou seja, da Igreja Católica Apostólica Romana, foram os seus representantes na guerra, os chamados majordomos, né, os que mais atuaram nesse sentido em prol da fé católica. Né? Vejam que o mordomo do paço, como ficou conhecido, né, Pepino de Heristal era o nome, ficou aí famoso justamente por lutar contra os hunos e ampliar assim os domínios francos ao controlar a região da Marca, né, do leste, que corresponde atualmente ao território da Áustria, nesse contexto histórico. O seu descendente, o chamado Carlos Martel, ele fica mais conhecido ainda ao derrotar os islâmicos numa batalha chamada de Poitiers, no ano de 732. Dessa forma, bem, contida a expansão islâmica, né, que partiu da Península Ibérica, o Reino Franco incorporou, por fim, vários territórios a oeste da região da Gália e, por último, Pipino o Breve combateu os lombardos, né, que ameaçavam o papado romano, tomando-lhes ali as terras no ano de 1751. Os chamados majordomos, que atuaram ali de forma decisiva, né, acabaram ali por fundar uma nova dinastia entre os francos e entre os povos dominados, a chamada dinastia carolíngia, que vai aí dentro do período dos anos de 754 a 843, né? No ano de no ano de 754, o mordomo do paço, como comentava, conhecido aí como Pipino Breve, ele acaba se tornando, né, o rei dos francos após entregar terras na Península Itálica à Igreja. Na verdade, patrimônio de São Pedro, aí, né, nesse contexto. As terras aí que tinham sido tomadas pelos povos lombardos, né? O Pipino Breve, ele continua, para a gente entrar aí na dinastia carolíngia, né? Pipino Breve, ele continua a sua política de conquistas, né?
e estreitando ainda mais os laços com a Igreja Romana. Ele domina aí povos, exige a sua conversão à fé cristã. É importante pensar que nesse período, né, com a Jihad também, lá no contexto da criação do islamismo, século 7 depois de Cristo, que a Jihad, uma guerra santa, com semelhanças aí, né, nesse período, a tentativa de fazer com que os povos que cruzassem as caravanas dos muçulmanos se convertessem compulsoriamente ou pagassem impostos mantendo as suas crenças, ou mesmo nem uma coisa nem outra, eram mortos, né? Havia aí uma certa semelhança, acho importante apontar isso, porque como estudamos a respeito dos povos islâmicos, eu até disse, né, há fundamentalismo islâmico e é assim como há fundamentalismo cristão, fundamentalismo judaico, enfim. É, então vejam aí, né, que nesse contexto Carlos Magno acaba dominando, né, tanto os territórios que a Igreja reconhece aí em sua posse, né, como de sua posse, né, e um homem, enfim, Carlos Magno, em condições aí de usar o título de imperador do Ocidente. Tá? É claro que contava muito para a Igreja a possibilidade de harmonização entre o poder espiritual do Papa histórico ou o poder temporal de Carlos Magno na afirmação de uma civilização cristã na Europa. E assim o reino franco ele foi convidado aí, né, a passar o período do Natal do ano de 800, né, depois de Cristo, em Roma, lugar aí, ocasião em que foi coroado finalmente como imperador do Ocidente, né, originando o chamado Império Carolíngio, né, de Carlos Magno. Desde então, Carlos Magno estreitou ainda mais as suas relações com a igreja. O imperador procurou fomentar aí as artes e também as questões da educação, um movimento conhecido então como Renascimento Carolíngio. Um historiador escreveu uma obra chamada Filosofia na Idade Média, o Etienne Gilson, ele destaca inclusive o seguinte, né? Ele vai falar assim, as origens do movimento filosófico medieval estão ligadas ao esforço de Carlos Magno no sentido de melhorar o estado intelectual e moral dos povos que ele governa. O Império Carolíngio gostava de se conceber como um prolongamento no tempo do antigo Império Romano. Era outra coisa, mas a descontinuidade que então se observa na história política, ela é compensada por uma notável continuidade na história da cultura. E o Império Romano morreu, mas a Igreja Católica vai salvar aí a sua cultura do desastre, impondo-a aos povos do Ocidente. Então vejam, né, que o imperador ele estimula aí a formação do clero ao criar escolas monásticas e catedrais, afinal de contas, com o intuito de consolidar uma civilização cristã que atendesse à sua ordem e à sua igreja, a Igreja Católica. Essas escolas ensinavam, por fim, né, que o bom cristão deveria aprender o respeito ao Papa e também ao imperador, né, como uma figura gêmea, né, uma figura semelhante ali ao poder, como eu disse, poder político de Carlos Magno ao poder, né, e poder histórico, né, ao poder da religião, a essa subserviência em termos, né, a Roma, como um poder espiritual amalgamado aí com o poder político. Uma certa mistura que vejam que curioso existia lá também nos povos islâmicos, como estudamos na aula passada, e que depois vai, após a morte de Maomé, só para a gente fazer uma analogia, vai dar condições para a divisão dos muçulmanos entre sunitas e xiitas. Vejam como é interessante essa espécie de história comparativa. Né? E essa obediência, então, representava a garantia de uma ordem, né, no interior ali da sociedade europeia da época, daí a preocupação de Carlos Magno ao criar essas escolas monásticas e catedrais que atendessem ali aos seus interesses, à sua própria ordem como
figura política, o imperador do Ocidente, bem como as ordens da Igreja Católica, né? Carlos Magno incentivou as artes, né, em especial aquelas consideradas de caráter sagrado, como é o caso da música sacra, né, que envolveu aí o uso do órgão e dos cantos gregorianos na ritualística, na liturgia da igreja. A gente deve acrescentar ainda que houve o apoio, né, à preservação da memória do Império Romano, porque o imperador sustentou aí os chamados monges copistas, né, que faziam as transcrições dos textos antigos e organizavam os acervos de livros, montando assim as bibliotecas, né? Mais uma vez, o historiador medievalista Jacques Le Goff pode ser aqui evocado, porque em sua obra, Os Intelectuais na Idade Média, ele acaba ali relativizando a existência desse chamado Renascimento Carolíngio, colocando aí como algo bastante elitista. Vejam só, abram aspas, Jacques Le Goff escreve o seguinte: embora seja difícil aceitar um verdadeiro renascimento urbano suficientemente significativo antes do século XII, poder-se-ia negligenciar no domínio da civilização a época tradicionalmente denominada Renascença Carolíngia, de fins do século VIII à primeira metade do século IX, sem chegar ao ponto de negá-la, nem de falar em uma pretensa renascença, como fazem certos historiadores. Gostaríamos de esclarecer certos limites. Ela não tem nenhum dos traços quantitativos que nos parecem implicar a noção de renascença. Veja como ele vai desconstruindo a noção, né? Se ela aprimora a cultura dos filhos dos nobres, educados na escola do palácio, dos futuros clérigos, educados aí em grandes centros monásticos e episcopais, ela praticamente põe fim aos restos de ensino elementar que os mosteiros merovingios difundiam entre as crianças camponesas das vizinhanças. Renascimento, portanto, para uma elite fechada, numericamente, para uma elite fechada, né, numericamente muito reduzida e destinado a dar à monarquia carolíngia um pequeno celeiro de administradores e de políticos. Só por essa espécie de concessão involuntária poderia a Renascença Carolíngia, apesar de tudo, conservar esse título, né? Então vejam como é curioso o modo que o medievalista Jacques Le Goff vai desconstruindo certas noções. Como disse lá no começo da aula, vejam, a história ela é sempre escrita a partir de questões do tempo presente. Se era do interesse de Carlos Magno, imperador do Ocidente, recuperar toda aquela característica historicamente constituída a respeito do Império Romano para o seu próprio império, né, para o seu próprio Império Carolíngio, e não é à toa que ele vai chamar esse fomento às artes que promoveu de Renascimento Carolíngio. Mas, no entanto, chega aí depois um historiador, Jacques Le Goff, um medievalista da chamada Escola dos Análises, no século XX, a desconstrução, né, dos estruturalistas, pós-estruturalistas. Lembrem que lá no começo do nosso curso a gente viu a respeito da perspectiva culturalista, e esses caras têm aí, na esteira de Michel Foucault, Roland Barthes, entre outros, a preocupação de desconstruírem certas ordens de discurso, né? E outro aspecto aí importante do Império de Carlos Magno foi, no fim das contas, o desenvolvimento de uma política de defesa de seus domínios aí por meio da distribuição de terras aos seus melhores guerreiros, né? Exigindo aí com isso um juramento de fidelidade. A igreja ainda acabou ajudando Carlos Magno nessa empreitada, né? Porque existiam os homens da igreja, os chamados fiscais, né, que supervisionavam aí as terras distribuídas para, no fim das contas, averiguar se as ordens de Carlos Magno estavam sendo seguidas, né? Um tanto quanto autoritário, né? Esses funcionários eram chamados enviados do Senhor, né, missi dominici, né? E a distribuição de terras feitas aí por Carlos Magno, ela é considerada um exemplo daquilo que convencionalmente
é chamado de relação de suzerania ou vassalagem, né? Um elemento importante aí da solidariedade entre guerreiros no período medieval. Essas alianças políticas elas estão associadas no período medieval a domínios territoriais, né? Cedidos então por um guerreiro, geralmente um nobre, a outro igual, né? A outro guerreiro. E dessa forma o sustento de um nobre ele é garantido então pelo domínio territorial, pelos tributos que pode cobrar das populações que passam a viver naquele território. Isso exigia, obviamente, uma contrapartida por parte de quem recebeu esse benefício, que consistia aí, entre outros aspectos, numa participação, por exemplo, militar ao lado do guerreiro que o beneficiou, né? Uma mão lava a outra, mais ou menos isso, né? O que o imperador fez foi pagar aí os seus melhores guerreiros, não com moedas, portanto, como era a prática no antigo Império Romano, mas com terras, normalmente as localizadas nas regiões aí periféricas, limítrofes, né, dos seus domínios ali do Império Carolíngio. Assim, todos os guerreiros beneficiados procurariam então preservar os valores das guerras como a possibilidade de, né, o valor da guerra em si, com possibilidade de manter as suas terras, o seu território e, portanto, a sua condição de vida, né? Se cada guerreiro conseguisse, então, preservar o seu domínio, o império de Carlos Magno também estaria, no final das contas, defendido. Isso implicou aí algo importante para o período, pois os guerreiros beneficiados, né, desejavam ter filhos homens que pudessem aprender a chamada arte da guerra, para que a terra recebida não fosse o quê? Perdida, né? Por alguma invasão ou por alguma derrota em guerra mesmo, né? Assim se consolidava o quê durante o Império Carolíngio de Carlos Magno? Consolidava uma sociedade patriarcal e, além disso, militarista por excelência, né? As relações aí fundadas nos domínios territoriais continuaram, porém, o Império Carolíngio não teve continuidade muito além de Carlos Magno, porque o respeito dos guerreiros continuava, desculpem, né, o respeito dos guerreiros aí acabava continuando sendo definido, né, pela participação nas campanhas militares, né? E vejam que Carlos Magno não teve problemas aí, né, com indisciplina, né, mas o filho dele, chamado Luís o Piedoso, acabou enfrentando certas dificuldades. Preocupado aí mais, né, com as questões de ordem teológica do que propriamente com as questões militares, né, o Luís, o Piedoso, ele foi perdendo o apoio dos grandes guerreiros que viviam na zona de fronteira aí do Império. Os chamados fiscais, os homens da igreja, missi dominici, né, acabavam informavam com frequência a insubordinação que se desenvolvia, mas essa situação não se alterava, né, em razão da própria incapacidade do Luís Piedoso, herdeiro de Carlos Magno. O resultado desse afrouxamento, por assim dizer, nas relações entre o imperador e guerreiro, logo se fizeram aí sentir, né, com a revolta dos netos de Carlos Magno, que aprisionaram o pai e fizeram um acordo dividindo as terras do império então entre si, né? Terminada aí então a experiência imperial dos carolíngios no ano de 843, eu tenho pressa, né, por isso que eu falo mil toda hora, 843, com o Tratado de Verdun, chamado Tratado de Verdun, iniciou-se aí o processo de fragmentação típica, que se conhece como feudalismo, que a gente vai ver no módulo seguinte, né, as características do feudalismo. Embora aí os vínculos militares continuassem então fundados no domínio de terras, na relação de suzerania e vassalagem, marcando aí a lógica de poder que, afinal de contas, definiu a política, né, toda a questão da política na Idade Média ocidental. A gente deve assinalar aí que o século da assinatura desse Tratado de Verdun, ele também foi o das invasões sobre a Europa ocidental, né? Vamos lembrar aí dos vikings, né?
que investiram sobre o mundo ocidental de forma violenta até, né, fragmentando ainda mais as terras. E o Tratado de Verdun acaba aí por pôr fim, né, ao império construído por Carlos Magno ao dividi-lo em três partes, né, que foram aí distribuídas no fim das contas entre os seus netos. Carlos, o Calvo, chamado Carlos o Calvo, Luís, o Germânico e, por fim, o Lotário, né? Lotário, tá, gente? E logo após aí essa divisão, essas terras foram então atacadas pelos normandos, né? Ou seja, por vikings. E também o que fragmentou ainda mais esses territórios, cristalizando assim as questões, as características que veremos no próximo módulo do que ficou chamado como feudalismo. Quem porventura aí tiver alguma dúvida sobre algum ponto mais ou menos específico deste módulo, do conteúdo da aula de hoje, eu permaneço à disposição de vocês lá no nosso grupo de WhatsApp e sugere-se aí que vocês façam os exercícios propostos na apostila.